Olá, boa noite para você. Hoje a vida do brasileiro é pagar boleto, né? Mas e quando o boleto é falso, gente? Tem muita gente querendo honrar a dívida, mas está caindo em golpe. Nessa reportagem você vai aprender a perceber quando o documento é verdadeiro ou falso. Foi pelo celular, mais precisamente pelo WhatsApp, que a vítima fez o pedido do boleto para pagar a primeira prestação de um veículo. Eu estava tentando entrar em contato com o banco para conseguir ver como ficaria para me amortizar as parcelas, né? Eu fui tentando e por telefone me veio o Zap, né? Eu comecei a conversar com a pessoa, com identificação do banco, tudo, CNPJ, tudo. Aí um atendimento eletrônico me pediu para me digitar a função do que eu queria. Eu digitei a função 3, que era emitir a segunda via do boleto. A vítima ainda fez o pagamento adiantado, mas o boleto era falso. E ele só ficou sabendo disso 10 dias depois, quando o banco entrou em contato. Enviei fotos dos comprovantes que eu tinha pago. Aí a moça do atendimento me informou que eu tinha pago um boleto fake. Boleto com os meus dados, com valor, com tudo corretamente, com o nome do banco, CNPJ do banco. Eles falaram que não era para a pessoa que mandou para mim ter essas informações. Que pode ter ocorrido um vazamento de dados do banco, sei lá, alguma coisa assim. Ele pagou o boleto numa casa lotérica, nem percebeu que no comprovante não havia o nome do banco. E outro detalhe, tá vendo esse número aí no boleto? Deveria ser do banco. Mas não é. Por ano no Brasil são emitidos mais de 6 bilhões de boletos. É muita gente querendo aí acertar as dívidas, pagar tudo em dia. O problema é quando esses boletos são falsos. Infelizmente, uma realidade que está acontecendo bastante. Nesse mês de julho, aumentou as reclamações nos PROCONs. Mas afinal de contas, como é que a gente pode descobrir se o boleto que eu quero pagar é verdadeiro ou não? Recebeu por SMS, o WhatsApp já desconfia que pode ser falso. Os 3 primeiros dígitos do código de barras, eles são do código do banco, né? Então, vou dar um exemplo, 001 é Banco do Brasil. Uma coisa que pouca gente sabe, os últimos dígitos do boleto, eles são exatamente o valor do documento, além do beneficiário. Verifica que se o beneficiário que consta na hora de você confirmar o pagamento é aquele banco para o qual você o qual você quer satisfazer aquela dívida. Mas diante dessa situação, o que fazer? O superintendente do PROCON de Vila Velha dá o caminho. Já registra imediatamente o boletim de ocorrência. E aí procurar o PROCON do seu município também. Se for comprovado que o banco teve omissão no cuidado, por exemplo, se foi por meio do aplicativo do banco, o banco ele vai ser responsável e a gente vai cobrar esse ressarcimento ao consumidor. Anotou aí as dicas? Olha, gente, o boletim de ocorrência pode ser feito de forma online no site da Polícia Civil e o PROCON de Vila Velha atende também pelo telefone. O número é 3388-4139, mas em horário comercial, ou seja, de segunda a sexta. Está internado sob escolta da polícia o suspeito de roubar um carro e participar de um assassinato em Viana. Vou chamar o repórter Vitor Zucolotti, que tem detalhes dessa sequência de crimes, né, Vitor? Esse carro ele foi roubado lá na Serra, é isso? Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, tá? Esse carro, ele foi roubado ali em Carapina Grande, no município da Serra. A dona do veículo estava estacionando perto de uma unidade de saúde, ia tomar uma vacina, quando 2 suspeitos armados chegaram, renderam ela e levaram o veículo. A dona do veículo ainda conseguiu encontrar um policial que estava passando ali na região, avisou ao policial. O policial ainda tentou dar voz de prisão para os 2 suspeitos, que não obedeceram, seguiram em fuga, né, fugindo com o veículo, e esse policial ainda atirou para ver se conseguia impedir, mas não conseguiu. Pois é, mais tarde, segundo a equipe da polícia, esse veículo teria sido utilizado durante o assassinato do Lucas Freire, de 27 anos. Isso lá no bairro Industrial, só que dessa vez no município de Viana. O Lucas, que já tem passagem em 2014 e 2015 por conta de tráfico de drogas, ele tinha acabado de deixar o filho de 5 anos na creche. Quando estava a caminho de casa, voltava para casa, ele teria sido assassinado por 2 homens dentro de que estavam no veículo, que tem as características do que havia sido roubado mais cedo em Carapina Grande. Horas depois, a polícia então recebeu a informação de um suspeito que entrou ali no PA de Alto Laje baleado. Uma pessoa baleada no PA de Alto Laje deu entrada, a polícia foi averiguar o que tinha acontecido. Esse suspeito contou que tinha sido baleado ali por criminosos num bairro de Cariacica. A polícia então
pegou uma foto desse suspeito e mostrou para a dona do veículo que tinha sido roubado no início da tarde. E essa mulher, essa motorista, teria reconhecido o veículo como sendo o dela. Foi aí então que a polícia acreditou que esse homem internado tem sim alguma coisa, algum envolvimento com tudo que aconteceu. Vale ressaltar, gente, que esse carro ele foi encontrado abandonado depois no bairro Porto de Santana, em Cariacica. Esse suspeito, ele continua, em escolta policial. A polícia acredita ainda que ele foi baleado durante aquele momento em Carapina que o policial tentou deter ele aí da fuga do carro. Outro suspeito ainda não foi encontrado e quem tiver qualquer detalhe desse caso pode ajudar através do 181, o Disque Denúncia. São essas as informações. Eu volto com você aí no estúdio, Isabela. Obrigada, Vitor, pelas informações. Gente, uma mulher foi baleada ao tentar proteger a filha durante um tiroteio na Serra. As duas seguiam para a igreja e ficaram em meio a um confronto entre traficantes. Todas essas cápsulas foram encontradas num espaço de 50 metros da rua Tavares Rodrigues, que fica em Porto Dourado, na Serra. Os disparos ficaram concentrados entre um bar e um mercadinho. A foto mostra o armamento pesado usado pelo grupo de 5 homens no ataque. Era por volta de 7 horas da noite. Segundo testemunhas, todos estavam armados de pistola e também de fuzil 5.56. Essa estudante estava no bar justo quando o bando entrou no local. Apenas saíram do carro e começou a atirar. E disse que eles entraram no bar também e falaram, cadê ele? Nossa, eu escutei muito tiro, muita criança saindo da escola. Foi muito corre-corre, foi um desespero enorme. Na parede desse muro, uma amostra do que aconteceu aqui. Cada buraco desse foi um disparo efetuado para amedrontar e ferir. E olha, contamos mais de 20 só nessa parede. Houve pânico em quem estava por aqui, que foi pego no fogo cruzado. Os tiros atingiram o bar, o portão ao lado dele, a parede no alto lá do prédio. Deixou pânico, medo e moradores calados. Relata o desespero que viveu nesse momento. Do nada desceu os 5 do carro, até o motorista estava dirigindo, e começou a atirar para o nosso lado. Tinha muitas crianças, muitos moradores na rua na hora. Para vocês terem noção desse poder de fogo usado por esses homens aqui nesta rua, para a intimidação dos moradores, vejam o tiro de fuzil que atingiu essa parede, essa quina. Arrebentou todo o reboco e ainda furou a lajota. Olha só, olha aqui os pedaços de reboco aqui no chão. E uma mulher que estava indo para a igreja com a filha de 13 anos de idade acabou sendo vítima. Ela foi atingida por uma bala perdida na perna quando se abaixou para proteger a menina. Estilhaços de alguns dos tiros também atingiram a cabeça dela, mas a mulher foi socorrida e não corre risco de morte. O ataque foi atribuído a uma facção rival de Serra Dourada 3. Não houve ferido grave. A vítima, uma designer de sobrancelhas de 38 anos, já está em casa, mas não quis dar entrevista. Uma sorte tanto, né? Olha, até o momento, gente, nenhum suspeito foi preso. O aumento no valor pago pelo Auxílio Brasil do governo federal foi aprovado em Brasília. O benefício passa de R$ 400 para R$ 600. Aqui no Espírito Santo, mais de 265 mil famílias terão direito ao benefício. O seu Ezequias é taxista em Vitória. Ele nem sabe de quanto é o auxílio emergencial que terá direito, mas vai correr atrás do dinheiro. Tem muitos taxistas aí que tá pagando para trabalhar. Esse auxílio vai vir na hora boa para nós, né? Tem que vir na hora, né? O valor será entre R$ 200 e R$ 300. O benefício começou a valer nesta semana. Outro auxílio criado foi o Vale Caminhoneiro, no valor de R$ 1.000. O dinheiro será repassado aos caminhoneiros profissionais. São os nossos impostos. Se houvesse moralidade no nosso país e respeito ao cidadão contribuinte, esse dinheiro seria gasto para gerar uma situação, primeiro, estrutural, economicamente, socialmente estrutural justa, para que os contribuintes vissem, através do seu dinheiro, os benefícios chegando até eles. Além desses benefícios, também foi aprovado um aumento no Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. O valor passou de R$ 400 para R$ 600.
Aqui no Espírito Santo, 266 mil famílias recebem o auxílio. Consequência do aumento do auxílio é reduzir a precariedade que as famílias de baixa renda estão enfrentando devido a, primeiro, a desaceleração da economia, né? E, em segundo lugar, a inflação, que empobreceu elas, porque o dinheiro que elas têm não compra mais a quantidade de alimentos ou pagamento das contas que elas pagavam anteriormente. Apesar da função social do pacote de auxílios, a situação econômica do país em que estão sendo concedidos preocupa os economistas. É muito comum no Brasil os governantes, diante de um problema, correr logo para o efeito dele e ficar ali mexendo no efeito para fazer decisões paliativas, aquelas que vão levar nada a lugar nenhum. Nós estamos precisando, nesse momento, controlar a causa da inflação, porque controlando ela vai reduzir os índices de preço e a gente vai gradativamente voltando para a estabilidade. Fora isso, é balela. Decisões também em ano eleitoral, né? Isso que a gente tem que ficar de olho, né? Olha, gente, para que as famílias tenham direito ao benefício, é preciso ter o registro atualizado no CAD único. Quem tinha até hoje para fazer a atualização vai ter até o dia 14 de outubro para receber. Já no caso das famílias que tiveram prazo encerrado no último dia 10, agora elas vão ter até o dia 12 de agosto para fazer a atualização do cadastro. A concessionária Eco 101 vai deixar de administrar a BR-101. A empresa justificou o pedido alegando a complexidade do contrato. Apontou fatores como dificuldades para obter licenciamento ambiental e financiamentos, a demora nos processos de desapropriação e desocupação em alguns trechos, além da decisão do Tribunal de Contas da União de alterar o contrato. A Eco 101 apontou ainda a falta de conclusão do contorno do Mestre Álvaro e o agravamento do cenário econômico como fatores que tornaram o contrato inviável. A decisão foi tomada pelos acionistas da empresa e o governo do estado diz que já está ciente da decisão e vai tentar contornar a situação. No retorno do TN2, quarta dose da vacina contra a Covid liberada para quem tem mais de 18 anos. Aguarde. Uma carga de café avaliada em R$500 mil foi recuperada pela polícia. A carga tinha saído do município de Linhares com destino a Minas Gerais. No caminho, o motorista foi rendido, roubado e mantido em cárcere privado. A polícia foi acionada e descobriu as 530 sacas de café dentro de um galpão de uma empresa em Varginha, Minas Gerais. A carga é avaliada em R$500 mil. O proprietário da empresa confirmou que tinha recebido a carga e estava fazendo um serviço para um amigo para sacolar o café. Afirmou que teria comprado de forma lícita, apresentou uma nota fiscal. O valor era de R$90 mil a menos do que o café original. Mesmo assim, a carga foi apreendida até a determinação judicial. O caso segue sob investigação e, segundo a polícia, o motorista agora é investigado porque pode ter dado falsa comunicação de crime. A vacinação contra a Covid aqui do Espírito Santo. Mais de 126 mil capixabas que têm entre 18 e 29 anos poderão receber a quarta dose agora, gente. Tem gente que está aproveitando também para ir lá se vacinar e também se proteger contra a gripe. Vamos ver. A Amanda tem 25 anos e não perdeu tempo para deixar o cartão de vacina em dia. Ela usou o horário de almoço para tomar a quarta dose contra a Covid. E ainda aproveitou para levar uma segunda agulhada, dessa vez contra a gripe. Agora é meu horário de almoço, então eu consegui essa disponibilidade, já essa facilidade. Se eu tivesse que marcar um agendamento para conseguir tomar, aí seria ruim, porque eu perderia um tempo do serviço para poder estar tomando essa vacina. Nesta sexta-feira começou a aplicação da segunda dose de reforço para maiores de 18 anos. O Leonardo foi acompanhado da família tomar a vacina. É uma coisa ideal para todo mundo, né? O que salva é você pensar em você, na sua família e ter sua saúde em dia, né? No Espírito Santo, 126 mil pessoas com idades entre 18 e 29 anos poderão receber a quarta dose. Estão sendo aplicados os imunizantes da Janssen e da AstraZeneca. Somente grávidas e puérpera receberão os imunizantes da Pfizer ou Coronavac como reforço vacinal.
Aqui em Cariacica, a prefeitura montou um ponto de vacinação dentro de um shopping. Para ser vacinado, não precisa de agendamento. No sábado, também tem aplicação de vacina por livre demanda nos bairros Porto de Santana, Mucuri, Flechal e Taquari. Durante a semana, ainda é preciso agendar pelo site do governo. Já em Vitória, a 4ª dose só será aplicada a partir de segunda-feira. É obrigatório agendar pelo site da prefeitura. Quem quiser se vacinar na Serra terá mais facilidade, já que não é necessário agendamento. Em Viana, também é só procurar os postos de saúde durante os dias úteis. Em Vila Velha, a vacinação no sábado será sem agendamento, nos bairros Boa Vista, Morada da Barra, Cobilândia e Praia das Gaivotas. Nos demais dias, é preciso marcar horário e local pelo site da prefeitura. É importante estar todo mundo vacinado para não ter esse pico novamente da Covid. A seguir, estado tem 10 mil motoristas com a carteira de habilitação suspensa. Você vai ver já já. No estado, 10 mil motoristas estão com a carteira de habilitação suspensa. O número é bem diferente do ano passado, quando eram mais de 1.200 pessoas que também tiveram a CNH suspensa. Uma explicação, gente, é o prazo para recorrer das multas que foi prorrogado. Mas também há um alerta: a falta de educação no trânsito. Dos mais de 1.568.000 habilitados no Espírito Santo, mais de 16 mil estão com a carteira suspensa. Não podem dirigir. Dessas, mais de 10 mil suspensões foram imediatas, infrações gravíssimas. No Espírito Santo, a mais comum é o excesso de velocidade, quando a pessoa passa acima de 50% do máximo. Essa é a mais comum. Aí são seguidas de outras infrações. A segunda é dirigir sob influência de álcool ou recusar-se a fazer o teste de etilômetro. E em terceiro, não usar capacete de segurança. Você viu aí que a suspensão direta do direito de dirigir acontece quando alguma infração é considerada gravíssima. Aqui no Espírito Santo, de janeiro a junho, mais de 10.500 motoristas perderam a carteira. No ano passado, no mesmo período, por conta da mesma situação, suspensão direta, foram 1.282. Durante o período da pandemia, 21 anos, 2020 e 2021, foi dado um prazo maior para que tanto o condutor, quanto os órgãos de trânsito iniciassem esses processos, tanto de cobrança de multa quanto de aplicação de penalidade. Então, na prática, foi um represamento. A gente não consegue ver que tenha se tornando mais imprudente ou menos consciente o condutor, não. De acordo com o gerente de fiscalização, infrações e penalidades do Detran estadual, o condutor que perder a carteira pode ficar até 2 anos sem dirigir. E é aí que entra a reciclagem. Se a pessoa teve direito de dirigir suspenso, cumpra o prazo, que pode variar até 24 meses, vai depender mesmo de quantas vezes teve direito de suspenso. Depois ela vai fazer um curso de reciclagem para que ela se atualize nas informações, na legislação, na legislação em si. E depois ela tem que fazer uma prova, para ela provar que ela está apta a voltar a dirigir. Mas afinal de contas, o que causa tantas infrações? Para esse especialista em trânsito, falta a longo prazo educação. Então, o porquê não você iniciar uma educação para o trânsito, ao mesmo tempo que você tem a educação para a vida, para a escola, numa base, pegando aquela criança, já trazendo para ela noções de trânsito, de educação de trânsito, de meio ambiente, para quando ela chegasse lá na sua efetiva maioridade e fosse se habilitar para o trânsito, ela já tem uma base muito sólida e isso contribuiria muito para evitar esse tipo de quadro que nós temos hoje. A curto prazo, as sanções e punições são o caminho. E a repressão que se dá de forma primária no bolso, com uma elevação no quantum de cada multa e, no caso dos crimes de trânsito, um maior rigor e efetividade na punição. TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma boa noite. Ótimo fim de semana, segunda-feira. Tô aqui de novo, viu? Te esperando. Até lá.